Bom dia, turma. Um grande abraço aí ao reverendo Douglas, à reverenda Celiane. Tenham um maravilhoso dia e uma maravilhosa continuidade de semana. Fim de ano vai se aproximando e as coisas vão ficando mais corridas, né? Bem, estou gravando porque vou precisar dar essa aula da disciplina de eclesiologia nessa modalidade EAD. Na semana passada, vocês abriram a temática com alguns assuntos relacionados à igreja. E agora eu pretendo fazer uma espécie de junção a esses assuntos com a nossa disciplina. Eclesiologia é uma disciplina vinculada à teologia sistemática. Ok? Você pode anotar isso se você quiser. Então, entre o conjunto de disciplinas que fazem parte da chamada teologia sistemática, a eclesiologia é uma delas. Então, bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, soteriologia e eclesiologia é uma delas. A eclesiologia, ela está muito vinculada à teologia cristã, porque ela trabalha especificamente o papel da igreja na sociedade. Então, a terminologia eclesiologia é a junção de duas palavras gregas. Então, a definição, ela pode ser feita agora por vocês podem anotar. Então, a definição. Eclesia, a palavra grega eclesia, significa igreja, mas não no sentido tradicional. Porque quando essa palavra foi utilizada pelos primeiros cristãos primitivos, não existia uma igreja no sentido tradicional, um espaço físico aonde se reunia e ali era estabelecido dias, horários, cultos e liturgias. Então a eclesia nada mais era do que uma assembleia. Como assim uma assembleia? Um momento de reunião, um momento de reunir a comunidade em um determinado local e desenvolverem ali uma liturgia cultica, né? E para a comunidade cristã que tinha a interpretação cristológica de Jesus ser Deus encarnado, de Jesus ser Deus humanizado, Jesus era o centro do culto no que se refere à adoração e à prestação de um culto, né? Onde estamos falando de um ato de direcionar a adoração a uma determinada divindade. Então, no cristianismo primitivo, existia comunidades cristãs de pensamentos cristológicos distintos. Alguns acreditavam que Jesus era Deus, outros não acreditavam que Jesus era Deus. Então, o cristianismo primitivo dos 4 primeiros séculos, ele era tão plural como em nossa contemporaneidade. Ou seja, hoje nós temos o grupo neopentecostal, pentecostal, reformados, católicos, tudo isso é cristão e todos esses grupos têm várias vertentes no próprio grupo. Por exemplo, no pentecostalismo, tem o Deus e Amoriano, tem o Assembleiano, tem o Brasil para Cristo e tantas igrejas pentecostais que têm algumas interpretações hermenêuticas próprias, mas faz parte de um grupo pentecostal. Então, no cristianismo primitivo, o que era mais discutido era a questão cristológica. Jesus, ele era uma pessoa iluminada que levou
as pessoas a terem um conhecimento da vontade de Deus a partir de uma interpretação judaica, o Deus que já vinha do judaísmo, Elohim, Yahvé, ou não, ou Jesus ele era uma espécie de Perseu, ele era uma espécie de divindade que se humanizou para se relacionar aos homens. Então, no cristianismo primitivo existia vários grupos que tinham interpretações cristológicas distintas. O grupo que ficou mais conhecido é o grupo que interpretou Jesus como Deus encarnado, né? Discussão que foi levada no Concílio de Nicéia, do ano 325 depois de Cristo, e foi estabelecido na igreja de Nicéia e nas outras igrejas que viriam nascer a partir de uma influência estatal, ou seja, a partir do momento que o Império Romano estaria dominando o cenário também eclesiológico, o cenário igreja. Eles precisariam defender uma cristologia, porque era muito complicado, existia muitas interpretações. Logo, eles defenderam a interpretação cristológica de Jesus ser Deus humanizado. Logo, as igrejas que viessem nascer daquele segmento precisariam ter essa seguinte interpretação: Jesus é Deus humanizado, logo as atividades culticas da igreja girarão em torno da figura de Jesus como Deus humanizado. Nisso nós vamos ter liturgias com orações e cânticos que se direcionam a Jesus, não como no judaísmo messiânico, que interpreta Jesus como uma pessoa especial usada por Deus para falar do amor de Deus, não que Jesus é um Deus ou que ele é o próprio Deus, né? Mas nessas igrejas, Jesus ele se torna Deus encarnado e ele se torna o centro da adoração cultica, as reuniões dominicais da cristandade primitiva, pela qual tinham a interpretação cristológica de Jesus ser Deus humanizado, se reuniam nessa finalidade de orar a Jesus, de direcionar louvores a Jesus, de cantar a Jesus, de fazer petições a Jesus, tendo Jesus como Deus, né? E aí, posteriormente, se trabalhará os aspectos do caráter divino na figura de Jesus. Ou seja, os atributos divinos, ele é eterno, ele é imutável e etc. Atributos divinos direcionados a Jesus, porque Jesus é interpretado como Deus. Isso é importante entendermos, porque começa a se compreender o objetivo pelo qual a eclesia ela se reunia. As pessoas se reuniam em uma assembleia principalmente para cultuar a Jesus como Deus, né? Claro, a linha que assim interpretava Jesus como Deus humanizado. Nesse aspecto, nós vamos ter o cristianismo católico dominando por anos. O cristianismo católico tem essa interpretação cristológica e até no nascimento do protestantismo, com o luteranismo, o wesleyanismo, o calvinismo, nada disso mudou. Essa interpretação cristológica de Jesus ser Deus ainda permaneceu. Tranquilo. Agora, queridos, parece que o que muda muito é o foco do culto, pensando na contemporaneidade de algumas igrejas, né? Quando você tem pessoas que frequentam uma igreja, né? Você tem um grupo pentecostal que ele diz: eu vou para a igreja hoje, mas se Deus não falar comigo, eu não quero mais saber desse negócio de igreja.
eu vou à igreja fazer a campanha de 7 dias da quebra da maldição hereditária. Beleza. Agora, ir à igreja no propósito de fazer a campanha de 7 dias da quebra da maldição hereditária, ou de forma mística, Deus falar com a determinada pessoa, foge do objetivo central do culto. Culto é prestar adoração a determinada divindade. Então, um dos objetivos da eclesia no seu método estatal, ligada ou seja, agora nós temos um local, né, que antes tinha o poder do Estado, mas esse local tem um objetivo central. E qual é? Prestar adoração a determinada divindade. No caso da igreja, a Jesus, que é interpretado como Deus humanizado, como Deus encarnado. Então, é muito importante entender isso, porque a partir do momento que as atividades culticas ou as liturgias, elas não giram em torno do prestar adoração, a terminologia culto, ela perde o sentido. Não há sentido na terminologia culto se o objetivo não for reunir a determinada comunidade de fé naquele determinado local para prestar adoração a determinada divindade. No caso da igreja, a Jesus interpretado como Deus encarnado, como Deus humanizado. Então, de fato, pensar em eclesiologia é pensar na interpretação cristológica que a igreja dá a Jesus, Deus humanizado. E, claro, direcionar as reuniões e as atividades à figura de Jesus, como Deus encarnado. Esse é um dos objetivos principais da igreja, né? Então você até pode colocar aí no seu caderno, né? Um dos objetivos, os objetivos da igreja. 1. Prestar adoração à divindade, Jesus. Ok. Agora, além da questão cultica, a igreja ela tem outros trabalhos que são bem assistencialistas, né? São trabalhos que não giram em torno somente do culto, do prestar adoração a Jesus. São trabalhos que também giram em torno do bom relacionamento entre os integrantes, os frequentantes, os participantes daquela determinada comunidade. Ou seja, existe todo um trabalho estrutural, institucional, organizacional por trás da igreja. Um desses trabalhos, né, que funciona muito bem em algumas igrejas é a assistência social. Tem alguns autores que trabalham um pouco a questão da assistência social no cristianismo primitivo, né? E eles chegam a dizer que algumas igrejas primitivas elas tinham uma espécie de fundo de caixa para quando uma pessoa da comunidade falecesse, ela tivesse todos os direitos ali de ter o fúnebre. Além da reunião religiosa, a igreja ela custeava os gastos com o funeral e dava toda uma assistência, né? Algumas igrejas ainda têm o sistema de fazer o fúnebre dos seus membros ou dos seus bispos na igreja,
Aquele determinado sábado é o sábado onde vamos fazer o fúnebre do determinado membro que morreu. Isso foi muito normal, vamos dizer, há uns 20 anos atrás. Algumas igrejas começaram a se comportar de forma diferente através da narrativa de que fazer o fúnebre no espaço cultico atrapalhava depois os membros daquela família a fazer ali a sua atividade cultica, sua prestação de culto, de adoração naquele espaço, porque teria memória do fúnebre do seu ente querido. Então, paulatinamente, as igrejas elas foram cortando a questão de fazer fúnebre na igreja. Isso passou a ser feito em lugares distintos, em próprios cemitérios ou em outros lugares, né? Mas esse papel era um papel assistencialista. Era um papel onde as famílias eram assistidas no que se refere aos gastos, a igreja custeava e dava o suporte. Então, uma outra coisa que funciona muito bem na questão igreja como instituição é o assistencialismo, a assistência social da igreja, que tem o objetivo de gerar resultados e auxílios aos próprios membros que giram em torno daquela comunidade, né? Ou seja, com o líder da assistência social, que tem uma espécie de controle das famílias que recebem ali assistência mensal e etc. Isso dá muito certo em algumas igrejas, entretanto também dá muitos conflitos. Porque às vezes a igreja ajuda uma determinada família por 3 meses, porque o casal está desempregado, a igreja ajuda com cestas básicas e até valores para ajudar em contas básicas como água, luz. E depois, quando alguém daquela família consegue um emprego que já consegue, né, e se reorganizando financeiramente, e a igreja propõe encerrar esse auxílio para que o mesmo possa ser direcionado para uma outra família que esteja necessitando, os integrantes daquela determinada família, em alguns casos, eles não querem perder o auxílio, né? E ali vira um conflito e há muitos rompimentos, rupturas. Aquelas pessoas que foram assistenciadas 3 meses, no 4º mês, acabam saindo da igreja, culpando a igreja de não prestar um assistencialismo, mas ela estava prestando. Na verdade, ela queria que aquele recurso agora fosse guardado para uma outra eventualidade ou redirecionado para uma outra família que estava nas mesmas condições. É importante dizer que não são todas as igrejas que têm esse trabalho. Existem muitas igrejas que elas obtêm uma arrecadação, embora a igreja seja tida como instituição filantrópica, que não tem o interesse de fins lucrativos, isso olhando do Estado para a igreja, mas de fato a igreja ela tem lucros, né? Grande parte das igrejas adotam o dízimo. Então o dízimo nada mais é do que uma contribuição mensal daquele determinado grupo que frequenta aquela igreja, que são chamados de membros, né? Os membros bancam a igreja com a sua contribuição mensal. E a igreja chama isso de dízimo. Obviamente que essa terminologia dízimo tem a ver com uma prática do judaísmo veterotestamentário. Então, embora, aqui fica uma provocação, embora o judaísmo tinha práticas de circuncisão, que era uma espécie de operação de fimose no órgão genital masculino, a criança com 8 dias
de nascida, e o cristianismo foi lá e cortou e disse que não era mais necessário a circuncisão, é um rito judaico, vale a pena dizer que o dízimo era uma prática judaica, né? E o cristianismo cortou a circuncisão, mas não corta o dízimo. Mas enfim, as igrejas utilizam o dízimo nessa proposta, né? Da igreja ter uma entrada financeira mensal para custos mensais. Quais são os custos mensais da igreja? Aluguel, as que pagam aluguel, água, luz, telefone, internet, som, as igrejas que pagam os seus bispos, salário do pastor, salário da pastora, salário da pessoa da limpeza. Então, existe toda uma infraestrutura, né, toda uma infraestrutura de gastos mensais que faz com que a igreja adote entradas financeiras mensais para que ela consiga sobreviver, né? Ela, como instituição, ela tem gastos mensais e ela precisa de entradas mensais, né? Então, um outro objetivo da igreja é ser uma comunidade assistencialista, é ser uma comunidade de fé que presta assistencialismo. Isso é inegável. E aqui eu vou finalizar com um 3, que seria ser uma comunidade terapêutica, tá? Então, com esse ser uma comunidade terapêutica, eu vou deixar aqui para vocês a tarefa da semana que vem que vocês enviarão em áudio, ok? Deus abençoe, meus queridos. Shalom e um forte abraço.